Amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje mais um importante personagem do futebol brasileiro, um campeão brasileiro conosco, jogou em vários times, um nômade do futebol, andou por aí, mas sempre jogando muito bem. É um campeão, né, Fábio Seródio? Hoje você não vai poder falar assim, isso, aquilo, vai ter que enfrentar aí, rapaz. Não, não tem problema nenhum. Vocês estão vendo na tela José Roberto Viana dos Santos, se eu não me engano, mais ou menos com 67 anos de idade. O Viana, para quem conhece, foi campeão brasileiro com São Paulo Futebol Clube em 1977. Tem muita história legal na vida do Viana e a gente vai conversar sobre isso. Quartarolo, eu vou dar a honra de você fazer a primeira Ah, pergunta para ele. obrigado, obrigado. Realmente o Viana eu lembro dele jogando, né? Não sei se ele se lembra de mim, já estou velhinho também, né? Time do Rubens Minelli foi maravilhoso. Mas antes de qualquer coisa, Viana, obrigado por aceitar nosso convite. Gostaria de falar como é que você está, onde você está falando. Explique um pouquinho mais para o torcedor são paulino que gosta muito de você. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E é verdade, 67 anos também. Estou aqui em São Paulo, na residência da minha mãe, né? Que sempre que eu venho a São Paulo, eu venho visitá-la. Infelizmente, ela faleceu na semana passada, mas graças a Deus deu para me ver. Ela estava com 99 anos, deu para me conversar um pouco com ela e depois ela faleceu. Mas ainda continuo aqui em São Paulo e devo ir a Campo Grande, que eu estou morando lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Amanhã eu devo estar indo para lá. Meus sentimentos, né, Seródio? A sua mãe, eu Meus, perdi minha mãe meus também há pouco sentimentos. tempo. A gente sabe que a vida vai passando, que cumpre a missão, mas a gente não quer que vá embora, até é meio egoísta do lado da gente, né? Mas tem hora, ninguém fica aí para semente, como dizia meu pai, mas meus sentimentos a você, a gente sabe o que está sentindo, porque nós perdemos mãe também. Ô, Obrigado. como é o nome dela? Como que era o nome dela? Por favor, Viana. Josefa Maria dos Santos. Um beijo para a senhora onde a senhora estiver. Muito obrigado por ter produzido o nosso Viana, um campeão brasileiro pelo São Paulo. Ele não foi só campeão pelo São Paulo, foi campeão também pelo Botafogo da Paraíba. Aliás, Viana, você foi campeão primeiro no Botafogo para depois ser campeão no São Paulo? Que história é essa, Viana? Então, a história é que o São Paulo, quando a gente subia para o profissional, ele nos emprestava para a gente pegar experiência fora aqui do estado, né? Aí nós fomos emprestados em 7 do São Paulo para o Botafogo da Paraíba. E lá chegando, nós já conseguimos assim o grande feito de ser campeão paraibano invicto. Isso foi em 76. Aí no retorno do empréstimo, a gente estava, né? A ideia era voltar para o Botafogo de novo, mas aí o Minelli assumiu o São Paulo naquele ano de 77. E fez aí aqueles treinos com todos os do grupo, né? E eu achava que não ia ficar no São Paulo, eu achava que eu me emprestar de novo lá para Paraíba. Mas graças a Deus o Minelli me chamou no canto lá, falou: não, você está aprovado aqui, você vai ficar aqui, pode acertar seu contrato, você agora vai ser jogador do São Paulo definitivo, né? E foi assim a história, e nós somos campeões lá, invicto. Verdade. Ô, Viana, você viveu uma época, né, que realmente se fazia isso, né? Os times grandes, quando formavam novos jogadores, o estágio, vamos dizer assim, era emprestar para algum time de outro estado, um time do interior do estado. Eu me lembro que o Zé Carlos Serrão, que foi um grande jogador, no São Paulo com o nome de Zé Carlos, foi emprestado na época em 73 para o 15 de Piracicaba, ele e o Tadeu. E lá eles jogaram muita bola, o Zé Carlos voltou, foi titular muito tempo no São Paulo, virou até ídolo também. Ou seja, acontecia muito isso e era muito legal esse tipo de coisa, né? Que dava rodagem para os jogadores, coisa que não acontece mais hoje, né, Viana? Isso é verdade. Também o Serginho Sulapa foi emprestado na época para o interior, e quando voltou aquele monstro, né, que virou no São Paulo, artilheiro até hoje do São Paulo, e o São Paulo sempre fez isso, e foi bom para a gente, porque a gente vai adquirindo uma experiência, já vai para um time profissional mesmo, tendo idade de juvenil, que na época a gente tinha idade de juvenil, e eles nos emprestavam para esses clubes. A gente volta com muito mais experiência, volta com muito mais qualidade, volta assim, né, até mais firme para poder chegar no São Paulo e ser titular, como aconteceu. Todos que voltaram dos empréstimos, os que conseguiram ficar com o contrato no São Paulo, voltaram a maioria titular. Ora, Viana, você, com a camisa do São Paulo, tem 107 jogos, 50 vitórias, 30 empates, 27 derrotas e fez 4 gols. No entanto,
Na grande decisão no Campeonato Brasileiro, você chutou no tempo regulamentar, estava 0-0 o jogo contra o Atlético Mineiro, uma bola sua foi parar no travessão. Você lembra desse lance? Você poderia ter decidido tudo naquela hora, tudo, tudo. Então, eu lembro desse lance e lembro de um lance anterior, né? Que o Zé Sérgio foi na linha de fundo, cruzou e eu cabeceei, o João Leite tirou com a ponta de dedo. Seria até o gol da resultado do jogo, mas provavelmente a gente estaria ganhando de 1-0. Ele poderia ter feito o gol do título de 77, Quartarolo. Ele fez, ele bateu o pênalti, não bateu o pênalti, fez Não, também, né, Viana? Não, o pênalti eu não bati. Eu saí Não. quando estava acabando o jogo e deu câimbra nas duas pernas, né? Tanto que foi a emoção, né? E com mais de 110 mil torcedores no Mineirão, acho que 10 mil era do São Paulo, 100 mil era do Atlético Mineiro. O Viana, o negócio é o seguinte, aquele jogo lá, ele acabou sendo em 78, né? O campeonato foi de 77, né? Isso. Mas o time do São Paulo era muito forte, ok. Só que o time do Atlético Mineiro também era um baita time, não era não, Viana? Verdade. O Atlético já... Todos que estavam, né, que viram o decorrer do campeonato inteiro, se eu não me engano, o Atlético até acabou invicto o campeonato. Foi. Mas o Atlético estava sendo considerado o melhor time do brasileiro naquele ano. E nós conseguimos esse feito, né? O nosso time também era muito bom. Muito bom. Aliás, um time inesquecível, o primeiro título do São Paulo Futebol Clube no Campeonato Brasileiro. Agora, Viana, é o seguinte, eu queria relembrar com você alguns momentos dessa decisão. Primeiro fato, você jogou 11 partidas no Campeonato Brasileiro com a camisa do São Paulo naquela oportunidade. Na grande final, como foi que o Minelli chegou para você e falou: bom, você entra como titular? Então, a história toda é que o Zequinha era o titular, né? O que veio do Grêmio emprestado para São Paulo. E tinha acabado o contrato dele dois jogos antes. Para renovar, o Grêmio pediu muito. E o São Paulo não quis ficar com o Nequinha. Com o Zequinha, quer dizer. Aí nós fomos jogar em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, onde eu resido hoje. E lá nós perdemos de 1-0 e voltamos já para decidir com o Atlético. No treino da segunda-feira, antes da viagem para Minas, ele já tinha me dito que eu ia jogar, que o sistema seria aquele que eu sempre, quando eu entrava, fazia, né? Era o terceiro homem da ajuda pelo meio do campo e jogava com o Serginho na frente e o Zé Sérgio. No jogo também o Serginho não pôde jogar, jogou Mirandinha. Então ele já tinha me acalmado antes. Até bater pênalti no treino, eu bati também. E, para surpresa de todos, né, eu entrei jogando. E ele confiou muito em mim por conta dos jogos que eu fiz sempre antes da decisão. Eu sempre entrava, a gente dava uma consistência muito forte. Tanto eu como o Muricy, o Muricy também entrava de vez em quando, a gente sempre quando entrava dava aquela consistência. E ele optou por mim porque eu ia ajudar no meio do campo, junto com o Chicão, com o Teodoro e com o Dario Pereira. Então nós fechamos ali 4, aquele meio de campo que deu consistência e deu tranquilidade para o ataque chegar. Acho que foi essa a opção dele, do professor Minelli. Porque do outro lado tinha Cerezo, Paulo Isidoro, tinha um time muito forte. Agora, muito forte. Forte demais, grandes jogadores. O Viana, o Minelli, ele é um cara revolucionário para a sua época e ainda continua, na minha opinião, até hoje. Eu convivi muito com o Minelli, vendo treinamento, é claro. Eu, como repórter, você conviveu muito mais como jogador dele. Mas o Minelli era uma coisa que fazia coisas que hoje dizem que é moderno. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse Rubens Minelli, que às vezes ele é tão esquecido, mas, na verdade, ele foi um precursor de tanta coisa que hoje acontece no futebol e que se chama de moderno, né, Viana? Então, ele sempre chegou com um sistema de jogo muito na frente dos outros, tanto que ele foi tricampeão brasileiro, se eu não me engano. Acho que teve 2 títulos no Internacional e um com a gente lá no São Paulo. E ele montou o time para ser campeão brasileiro. Ele chegou já falando que ia ser campeão brasileiro, mas que todos teriam que entrar no sistema que ele ia propor. E nós treinávamos muito também no sistema dele, né? Antigamente fazia muitos coletivos. Hoje a gente hoje a gente não tem... como é que fala? Não está tendo tempo para treinar hoje.
Os jogos são muito seguidos. Antigamente a gente tinha mais tempo, então ele preparava o time de acordo com a partida que a gente ia fazer. Entendeu? Então, aí por isso que eu falo que é um puta de um treinador, foi um puta de um treinador revolucionário. Agora, Viana, é o seguinte, você Eu estava tô falando... mudando de posição aqui, mas é por conta de eu estar botando para carregar o celular, também já tá com a bateria. Desculpa aí, gente. Mais uma vez. Não tem problema que é nenhum. isso. Aqui a gente faz tudo ao vivo e a cores gravado, mas em todo caso. Viana, é o seguinte, tem uma coisa, esse jogo foi muito polêmico, o Atlético Mineiro reclama até hoje, diz que o Arnaldo César Coelho roubou. Nossa, eles fazem um escândalo muito grande. Só um minuto. Não vi nenhum problema a respeito de arbitragem nesse jogo, se bem que tem o lance do Serginho, ponta direita lá do Atlético Mineiro, que garante que sofreu um pênalti. Arrapanha aqui. Nós vamos seguir rapidamente aqui. Então, estava falando que esse jogo foi polêmico. Tem um grande lance envolvendo essa partida, que foi levar o Serginho até o Mineirão. O Serginho estava suspenso, o Reinaldo estava suspenso também, porque teve um lance de agressão contra o Fasti do Amazonas. Eu queria que você contasse detalhes disso. Vocês sabiam que o Serginho ia para o Mineirão, mas não ia jogar? Vocês também foram pegos de surpresa? Como foi isso? Então, nós não sabíamos que o Serginho poderia jogar, mas a gente chegando em Belo Horizonte, nós chegamos na segunda noite e nós ficamos concentrados na Toca da Raposa. E o que se dizia à imprensa é que o Reinaldo ia jogar. Ele estava expulso também, não poderia jogar, mas estavam dizendo que ele ia jogar. Nesse momento, assim, a diretoria que estava lá com a gente em Minas ligou para o Serginho vir para Minas. E foi encarregado o Muricy Ramalho, que ele não estava convocado para esse jogo, estava de folga em São Paulo. Chamaram o Muricy para trazer o Serginho para Minas. E o Muricy correndo atrás do Serginho, tentando achar o Serginho, foi na casa do Serginho, foi em vários lugares e não conseguia achar. Bastidores fim, assim, era um lugar bom para achar o Serginho. Bastidores. Isso, aí achou o Serginho nos bastidores, foi até Congonhas, locou um avião e botou o Serginho no avião. E o Serginho achando que o Muricy ia também. O Muricy falou, eu não vou não, você acha que eu vou no avião desse? Aí, era aqueles jatinhos pequenos, né, que eles faziam aqueles transportes mais rápido, né? E o Muricy falou, não vou não, você vai sozinho. Diz que o Serginho chegou em Minas chorando, de medo, que estava chovendo. O dia do jogo foi muito chuvoso, né? E chegou no dia do jogo e ficou pronto para entrar também. Caso o Reinaldo entrasse, ele ia entrar, mas a gente já sabia que não ia dar, já estava certo, já tinha sido feita a pré-eleição. Então, mas foi mais para agitar o jogo. Foi muito legal essa situação, porque ficou aquele impasse, entra, não entra, se um entra, o outro entra também. Então, mas foi bom demais. Foi legal. Foi um golpe psicológico do técnico Rubens Minelli, e realmente o Muricy não quis entrar no avião porque era aquele papavento, né? Que, nossa senhora, ele vai de lado, quando bate o vento, vai de lado, é infernal. Que coisa. Viana, isso mesmo. É complicado, realmente dá problema de estômago, né? E o Serginho devia estar na esbórnia, né? Então. Não! Tava de folga. Tava na missa. Tava na missa. Tinha tomado a hóstia, feito a comunhão, ia dar uma indigestão. Agora, tava tomando vinho. Vinho do padre. O Viana, já que aproveitando da bateria aí, teve aquele lance que até hoje é comentado, e eu defendo o Chicão até hoje. Falo assim, o Chicão quebrou o Neca. Não. O Chicão quebrou o Ângelo. Quem quebrou o Ângelo foi o Neca. O Chicão apenas chegou perto. E daí ficou com a fama, Viana. Isso mesmo. Eu estava perto da jogada e o Neca, quando o Neca entrou, o Ângelo já deu um carrinho, o Neca pisou. Aí quebrou a perna, o Ângelo ficou se contorcendo e o Chicão, da maneira que ele gostava de fazer, foi levantando, já foi puxando o Ângelo. Não sabia, claro, que ele tinha quebrado a perna. Mas foi tentar levantar e deu uma encostada nele. Claro que se tivesse hoje essa modernidade aí, o pessoal ia expulsar o Chicão. Porque ele entrou, e já tinham dito pra gente que o Ângelo era muito maldoso, né? Então todos que entravam contra o Ângelo entravam já precavidos. Nós assistimos 3, 4 jogos do Atlético na concentração, que nós estávamos lá no Cruzeiro, e sempre foi dito, cuidado com o Ângelo, ele é maldoso.
Aí aconteceu isso, o Chicão não teve culpa nessa situação. O Neca que devia ter sido expulso, né, Viana? Isso, o Não, Neca, porque foi o Neca que quebrou. Mas o Neca tomou cartão amarelo. Enquanto o árbitro dava amarelo para o Neca, foi a hora que o Chicão foi tentar mexer no Ângelo. Isso. Então, o Arnaldo César Coelho sequer viu o Chicão participar da brincadeira. Jamais seria expulso. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, Viana. Eu sei que você tem ligações com Mato Grosso, mas teve um jogo no Morumbi, São Paulo e Operário. O primeiro jogo foi 3-0. O goleiro do Operário era o Manga. E estava difícil fazer gol no Manga. E aí teve uma falta para o São Paulo. Eu lembro que o Antenor conta que o Minelli falava assim: deixa o Antenor bater, porque se ele não matar ninguém da barreira é gol. Mas naquela Verdade. hora, alguém bateu, a bola passou por cima da barreira e pegou o Serginho na cara do Manga para fazer o gol. Isso era jogada ensaiada do Rubens Minelli ou foi uma coisa que aconteceu de repente, Viana? Não, isso foi ensaiado nos treinos que nós fazíamos, até os treinos eram sempre lá no Pequeninos do Jockey, porque a imprensa estava sempre no Morumbi. Aí fazendo o Pequeninos do Jockey lá para a imprensa não chegar e não ver. Mas a gente sempre, nós tínhamos jogadas ensaiadas de escanteio, de faltas pelas laterais, que sempre tinha o Getúlio, sempre tinha o Antenor, o próprio Bezerra batia muito bem. E nessas jogadas a gente tinha essa... que o pessoal sempre estava achando que ia bater direto, o pessoal quando marcava muito ali, tinha a barreira bem postada e tinha o Serginho sempre livre. E essa bola foi enfiada para o Serginho e ele definiu em gol. Até acho que foi dito que ele estaria impedido. Estaria impedido, mas não estava impedido também, como foi constatado. Eu sou São Paulino, não vi impedimento nenhum, viu, Cortarolo? É verdade. O Viana, vocês... Ih, acho que caiu a bateria. Alô? Bateria já. Voltamos. Voltamos, estamos. Ô, Viana, só para terminar de minha parte, o Dario Pereira, depois com o Carlos Alberto Silva, se transformou num dos maiores zagueiros que eu vi jogar, mas ele chegou como meia. Ele era um bom meia, Viana, não tinha que ser zagueiro mesmo. Ele tinha que ser zagueiro, ele veio como meia, mas aí depois voltou para a posição dele, que era zagueiro. Mas o que acontece? O Chicão, o Teodoro e o Dario, quando eles pegavam a bola, eles passavam para mim, que eu tinha uma qualidade técnica muito boa. Aí eu que botava a bola no Zé Sérgio, no Mirandinha, no próprio campeonato inteiro, eu que fazia essa função. O Serginho cansou de fazer gol, eu dando os passes muito bom para ele, o próprio Zé Sérgio. Então, a situação assim, eles pegavam a bola, me passavam e eu ajudava a marcação, né? O Chicão falava, você que tem que jogar. Até falou pro Minelli também. O Vieira tem que jogar, porque ele quer o descarrego da zaga e do meio do campo. E a situação era sempre assim. Quando for apertar, passa pro Vieira que o Vieira resolve. O Vieira tem que vir marcar, eu voltava para ajudar na marcação também. Eu queria. Você já era moderno, hein, Viana? A gente já fazia essa função, né? De tanto como a bola chegar no ataque, o Minelli sempre me adaptou para esse tipo de situações. Quando eu chegar no ataque, eu tenho que estar ajudando lá no ataque. E quando for defender, eu tenho que defender, ajudar a marcar os laterais lá que atacavam os próprios meias, né? Viana, você é um cara histórico no São Paulo. Obrigado por ter participado da nossa conversa aqui. Mas eu queria encerrar da minha parte que você falasse um pouquinho sobre algumas pessoas, jogadores ilustres do São Paulo que deixaram marcas. O Crica Valdir Pérez, o Chicão Valentão e o Serginho Maluco. Você tem alguma história desses três para contar aqui, lembrando 1977, Viana? São várias histórias, mas uma assim que deixou assim, a gente muito, muito preocupada. Nós fomos jogar lá em São Luís e nós empatamos o jogo 1-1. O Valdir tomou um frango danado e o Serginho perdeu um pênalti. E no avião eles vieram discutindo. Isso foi 1-1 o jogo, né? E no avião eles vieram discutindo. Juro por Deus, nós achamos que o avião ia cair. Tanto que essa discussão já veio do campo para o avião, do avião para a concentração, que na semana que nós fomos treinar, os dois quase saíram na porrada. Essa é uma das histórias assim que tá sempre nos bastidores assim, que ninguém conta, né? Não foi por causa disso que o Serginho jogou a mesa de bilhar na direção do Valdir Pérez, foi? Foi por causa disso, esse dia também. Se não tem, se não tem o pessoal para separar na concentração lá,
eles iam se matar, porque foi na hora do almoço. Acabou o almoço, um já foi com a faca para um lado, o outro foi sentou bem já preparado, e aconteceu essa situação. Acho que foi o Getúlio que separou os dois. O Getúlio era forte, né? Porque para segurar o Serginho, o Valdir também era forte. Você ficou só olhando, Viana? Ah, como é que eu vou entrar? Eles iam me esmagar, né? Eu ainda estava subindo era o primeiro ano de profissional no São Paulo, né? Então não teria como eu separar essa briga. Aí entrou o Getúlio sempre foi o apaziguador, né? Era muito bacana o Getúlio, e tá em Minas hoje, mas é uma pessoa muito bacana. O Chicão não se meteu na briga, não, que era forte também. Não, mas ele já estava mais longe, né? Não dava tempo. Foi uma coisa assim. Quando o Serginho acabou de almoçar, ele foi para a mesa de sinuca. Ou para mesa de. Não foi na mesa de sinuca, foi na mesa de ping-pong. Aí depois o Valdir levantou e foi também. Mas o Getúlio já sabia que ia acontecer, o Getúlio foi junto. O Serginho chegou a jogar raquete no Valdir, o Valdir jogou raquete, aí quando eles iam brigar, o Getúlio foi lá e separou. Bom, vocês viram aí, com algumas dificuldades telefônicas, fizemos aí um papo com o Viana, um jogador, um campeão esquecido do São Paulo de 77. Até a próxima, meu caro Fábio Seródio. Um beijo e a gente está aqui para fazer isso, resgatar a memória do futebol brasileiro. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.